Boa noite, sejam bem-vindos novamente ao canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Sou professor de História, trabalho atualmente na Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e sou diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, AAPJ. Hoje é dia 1º de outubro de 2023, domingo, e na apresentação de hoje estarei falando sobre os túneis misteriosos de Santa Cruz. Eu sempre gosto de usar, quando falo de túneis, do túnel, eu gosto sempre de usar entre aspas. E para falar desses túneis misteriosos também fica aqui o sentido de despertar a curiosidade. No final da apresentação, cada um tire as suas próprias conclusões sobre a possibilidade de terem existido ou não esses túneis. Nesta postagem, na apresentação, na capa, coloquei essas fotografias, que são fotos antigas, para inclusive demonstrar que esta pesquisa eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Nesta foto daqui superior à esquerda, por exemplo, está aqui meu neto, Thales Souza Majoli, aqui descendo na escadinha que tem lá sobre o passadiço da Ponte dos Jesuítas. É a entrada de acesso ao interior da ponte hidráulica, Ponte dos Jesuítas ou Ponte do Guandu, que provavelmente seria um local para reparos e manutenção do sistema das comportas, né? Isso é uma hipótese que eu levanto. Existem outras hipóteses, por exemplo, levantada pela professora Soraya, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalho mais completo, digamos assim, sobre a Ponte dos Jesuítas, que a Soraya defende a possibilidade de ter sido a entrada para um local onde os jesuítas se recolhiam para tomar banho, que também é uma tese defendida pelo historiador Benedito Freitas. Então aqui essa escadinha é misteriosa, ela desce aqui, ela atualmente está obstruída, tem uma pedra, um pedregulho aqui que não possibilita a entrada. Mas então fica assim a dúvida. Seria para fazer a manutenção das comportas. Por quê? Porque exatamente nesse sentido aqui, do outro lado, tem uma espécie de uma pedra com um círculo dentro, que poderia ser um local para que entrasse ali um sistema de roldanas, um eixo para que pudesse entrar, fazer a liberação das comportas. A foto de baixo mostra uma foto que eu tirei numa época que trabalhava lá na Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, que é uma escola municipal que fica ali pertinho da ponte, e com um dos meus alunos, então, entrando aqui. Aí tem a escadinha e aqui a entrada do túnel. Nesta foto central, já não é na Ponte dos Jesuítas, essa aqui é no quartel. Isso foi uma das visitas guiadas por mim, vejam aqui, 2004, 15 de setembro de 2004. Professora Tânia, que era na época diretora da Escola Municipal Zélia Carolina, a professora Tânia, com mais a professora Eliane, que está aqui em cima, com um grupo de professores, pediu, nós organizamos um tour pelos pontos históricos de Santa Cruz, e um dos pontos visitados foi exatamente no quartel. E lá no quartel, com autorização do comandante, nós entramos na galeria. Então, olha que é a legenda que eu coloquei. Galeria para escoamento d'água no subsolo do antigo convento dos padres jesuítas, hoje quartel. Foto, Simvaldo Nascimento Souza, isso 15 de setembro de 2004. E a professora Tânia aqui dentro. Então, esta galeria, que atualmente está fechada por ordem do comandante, ela tem uma descida, fica na parte central da torre, tem uma descida no sentido dos jesuítas. Poderia ser uma galeria subterrânea, uma galeria para armazenamento de produtos dos jesuítas,
como poderia também ter a entrada de um túnel. Aqui é lá nos Jesuítas, na ponte de novo, um dos arcos da ponte, que os meus alunos chamavam de túnel. Professor, vamos visitar o túnel? Então, um dos arcos, né, onde passava, que era a passagem da água que vinha do Rio Guandu. E aqui o meu outro neto mais velho, o Nicolas. Nicolas atualmente está com 28 anos, né? 28 anos. Quer dizer, imagine vocês, é uma foto bem antiga também. O Nicolas ainda é garotinho, também na entrada da Túnel. Foi na mesma época que nós visitamos, eu, o Nicolas, o Thales, visitamos a Ponte do Jesuíta. Porque eu sempre procurei levar meus filhos, quando eram pequenos, meus netos também, para conhecerem. Aqui é a entrada. Recentemente estive lá com o Arthur e com a Clarinha. Ponte dos Jesuítas, Túneis Misteriosos. Aqui tem um link do Google, né, onde foi tirada essa foto. Né? Quem quiser, quem tiver interesse, pode observar que essa foto aqui foi copiada do Google. E as duas passagens, exatamente como eu falei, aqui desse lado da parte externa, tem uma pedra com um círculo. Provavelmente entraria um eixo ali para que as comportas descessem. Então, a minha hipótese, possibilidade, é que a escadinha seria uma descida para que eles viessem até aqui fazer a manutenção. Já a professora Soraya, o historiador Benedito e outros acreditam que seria um local para que os padres pudessem tomar banho. É interessante que essa parte aqui é exatamente o único local que tem uma espécie de calçamento, que poderia ser o local para que os padres ficassem aqui sentados ou em pé para poder tomar banho. Quer dizer, isso é a tese, a possibilidade levantada pelo Benedito Freitas e pela professora Soraya. A foto da visita dos professores do CIEP Barão de Itararé, que foi uma outra visita também guiada por mim, num projeto, na época eu estava trabalhando para o Rio Educa, da Secretaria Municipal de Educação. Então, com o apoio da professora Gracinha, coordenadora da CRE, eu consegui que a CRE mandasse fazer essas camisetas, todos os professores estão com as camisetas do projeto, e nós, juntamente com a direção, com os funcionários, os professores, fizemos uma visita aos pontos históricos. Aqui é um dos arcos, que, conforme eu falei, meus alunos chamavam do túnel, né? E esses túneis misteriosos, aqui no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é cortada por um grande número de túneis. A partir de 2016, o Rio de Janeiro tornou-se a cidade brasileira com o maior número de túneis. São mais de 42 quilômetros de túneis, quase chegando ao dobro dos existentes em São Paulo. Então, existem túneis para todos os tipos de gosto, né? Ainda sobre o Rio de Janeiro, de uma relação atualizada pela prefeitura, nós encontramos nada menos que 28 túneis. O primeiro, conhecido como Túnel da Rua Alice, no Morro dos Prazeres, com 220 metros de extensão. Ele foi inaugurado ainda na monarquia, em 1887, século XIX. Os mais recentes são de 2012 e 2016, construídos para facilitar o escoamento do BRT ou para atender às exigências do Comitê Olímpico Internacional, COI, como o túnel Vice-Presidente José Alencar, 2012, e os túneis Prefeito Marcelo Alencar e o Rio 450, 2016. Todos esses que nós estamos falando são túneis contemporâneos, da atualidade, com muitos trabalhos publicados e apresentados em congressos nacionais e internacionais de geografia, geologia, urbanismo, arquitetura, que permitem aos pesquisadores conhecerem desde os aspectos históricos e demandas da sociedade para a sua construção, até as características gerais e geológico-geotécnicas de cada um deles. Aqui tem uma entrada de um dos túneis do Rio de Janeiro. E também fora do estado do Rio de Janeiro e em outros estados, nós também visitamos alguns túneis. Eu estive visitando
numa dessas visitas turísticas com minha esposa Beth, o Forte de Santa Catarina, na Paraíba. Então, o que nos interessa aqui são os subterrâneos mais antigos, alguns dos quais construídos sob orientação dos padres jesuítas da Companhia de Jesus no Brasil. Não apenas no Rio de Janeiro, mas também em várias partes do Brasil. Foram abertos túneis com diversas finalidades, desde a construção dos primeiros fortes, fortalezas e baterias, já a partir do final do século XVI. O Forte de Santa Catarina, que atualmente serve como centro cultural da cidade de Cabedelo, na Paraíba, teve a sua estrutura inicial construída entre 1584 e 1585, então século XVI, incluindo passagens subterrâneas para o caso de necessidade de invasão. É muito interessante, eu estive lá em Cabedelo, então aqui tem a entrada e hoje é um centro cultural com exposições, com salas para vender objetos para turistas e tudo mais. Aqui no Rio também, um outro forte que eu já estive visitando, inclusive com os meus alunos, quando eu dava aula na Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, a Marinha nos ofereceu um ônibus, nós visitamos lá o forte, né? Que é o túnel do Forte de São José. Fica onde tem o Museu do Corpo de Fuzileiros Navais e tem a existência de subterrâneos, que historicamente foram construídos para servir de ligação segura entre fortalezas erguidas pelos portugueses a partir do século XVII. Então, é um túnel longo e que hoje serve também como um museu subterrâneo. Tem aqui o Museu do Corpo de Fuzileiros Navais, tem tipo de armamentos, tem uma relação com os tipos de fardamentos usados pelos fuzileiros em diversas épocas, enfim, tem instrumentos, tudo isso. Também temos em Paranaguá, no Paraná. A cidade de Paranaguá, no Paraná, os pesquisadores, memorialistas e até historiadores referem-se à abertura de túneis que poderiam ter servido de refúgio aos jesuítas. Quando saiu a ordem da expulsão assinada pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Essa história de os jesuítas terem construído os túneis prevendo a expulsão, ela é recorrente tanto aqui no Rio de Janeiro como em outros locais onde viviam os jesuítas. Mas claro que isso aí eu acredito que seja mais ficção do que propriamente história. As histórias contadas em Paranaguá, cidade litorânea do estado do Paraná, fundada em 1648, se assemelham muito com tudo que se fala a respeito dos misteriosos túneis de Santa Cruz. Citam inclusive tesouros que haviam sido transportados pelo interior das misteriosas galerias. Eu faço a pergunta aqui provocativa: teriam mesmo existido? Eu, particularmente, professor Simvaldo, acredito que não. Então, as mesmas histórias que tem em Santa Cruz e no Rio de Janeiro falam também de Paranaguá, que seriam túneis que teriam sido construídos previamente para a fuga. E tem também mistérios que já se tornaram, inclusive, objeto de contos, de romances, né? No caso aqui, os tesouros do Morro do Castelo, ouro dos jesuítas no imaginário do Rio de Janeiro. Aqui tem um artigo do Carlos Kessel que fala exatamente sobre isso, né? As grandes riquezas deixadas no castelo pelos jesuítas, o Morro do Castelo, né? Porque os jesuítas habitavam aqui o Morro do Castelo, onde tinha um colégio. Foram uma das minhas crenças da meninice e da mocidade. Perdi saúde, ilusões, amigos e até dinheiro. Mas a crença nos tesouros do castelo não a perdi. Imaginei a chegada da ordem que expulsava os jesuítas. Os padres do colégio não tinham tempo nem meios de levar as riquezas consigo. Depressa ao subterrâneo venham os ricos cálices de prata, os cofres de brilhantes, safiras, corais, as dobras e os dobrões, os vastos sacos cheios de moedas, 100, 200, 500 sacos. Puxa, puxa, este santo Inácio de ouro maciço, com olhos de brilhantes, dentes de pérola, toca a esconder, a guardar, a fechar. É um texto Machado de Assis conversa com São Pedro, crônica publicada em 12 de fevereiro de 1893. Claro, Machado de Assis, cronista, escritor, ficção, não tem nada de história aqui. Tudo isso que está falando aqui é uma obra de literatura, de ficção.
E aqui nós temos o Lima Barreto, né? Em 28 de abril de 3 a 3 de junho de 1905, o escritor e jornalista Lima Barreto escreveu uma série de 25 artigos sob o título geral de O Subterrâneo do Morro do Castelo, referindo-se a Léo Júnior por ter se antecipado com reportagens intituladas Os Subterrâneos do Rio de Janeiro, sobre assuntos arqueológicos, destacando a dedicação do estudioso sobre as galerias construídas pelos jesuítas há mais de 2 séculos. O Lima Barreto também vai escrever uma literatura muito curiosa, muito interessante, mas, de volta a dizer, literatura, não é história. Tem aqui o artigo dos Subterrâneos do Morro do Castelo, a publicação do 16 de setembro de 2003, com o texto do Lima Barreto e aqui um desenho mostrando, né? Então, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1909, Lima Barreto militou no jornalismo, tendo feito reportagens principalmente para o Correio da Manhã. Então, essas publicações eram publicadas no Correio da Manhã, quando se iniciou o desmonte do Morro do Castelo. Vejam aqui, em 1909, na época da demolição. E quando houve essa demolição, começaram então a surgir muitas lendas, muitas histórias, né? Correndo a notícia que havia no castelo um verdadeiro tesouro. Esse tesouro havia sido escondido nas galerias, né, secretas pelos padres jesuítas. Então, tudo isso aqui nós sabemos, o Correio da Manhã de 1905. Léo Júnior e os Subterrâneos do Rio. Léo Júnior era pseudônimo de José da Rocha Leão, jornalista e escritor bastante prolífico, que desde o final do século XIX vinha pesquisando e escrevendo sobre temas relacionados aos mistérios do Rio de Janeiro. Então, esse Rocha Leão, José da Rocha Leão, que era o Léo Júnior, o pseudônimo, né? Se interessava por esse tema. E era um tema que sempre atraía, até hoje atrai. Falou em mistério de túnel, falou em tesouro, o pessoal se interessa, né? E aqui tem alguns trechos, né? Álbum alheio. Os subterrâneos do Rio de Janeiro não são uma invenção de ninguém. Existem e vão todos dar no casarão da Praia da Saudade. Isso aqui está dizendo que não é invenção, é história mesmo, né? Só que não é invenção, não é história, é invenção mesmo. Os subterrâneos do Morro do Castelo, folheto por Léo Júnior. Este Júnior é das Arábias, mas não tem parentesco algum com o Júnior cá de casa. Então, esse Léo Júnior, ele escreveu artigos, né, que eram vendidos como curiosidades, subterrâneos do Morro do Castelo. E o Lima Barreto se refere a ele. Aqui tem o Morro do Castelo, na época que começaram a ser feitas as escavações, né? Hoje é uma esplanada ali, hoje não tem mais morro nenhum. No artigo intitulado Os Subterrâneos do Rio de Janeiro e as Riquezas dos Jesuítas, publicado no dia 4 de maio de 1905, Lima Barreto, sempre embaralhando história, lendas e folclore, vejam bem, história, lendas e folclore, ora referindo-se a personagens de carne e osso, por vezes partindo para a ficção na sua criação imaginária, apresenta-nos um senhor dos seus 50 anos que, acompanhando as escavações do túnel do Morro do Castelo, vai esclarecendo todas as dúvidas apresentadas pelas pessoas presentes. Então, veja, o Lima Barreto, como ele pega uma referência geográfica, histórica, real, existente, e acrescenta lendas, as pessoas acabam confundindo, né? Porque tem fatos realmente que é um local exato que existe, mas aí começam a surgir invencionices e lendas, aí vem a literatura. É muito interessante, mas as pessoas precisam fazer uma leitura bem detalhada e bem criteriosa e questionar bastante para não confundir a história com a lenda nem com o folclore.
E tem um outro local chamado Ilha do Raimundo, que também começaram a surgir possibilidades, né, da busca de tesouro. E novamente o Léo Júnior que acrescenta respondendo a uma pergunta formulada por Lima Barreto. O verdadeiro depósito dos tesouros, onde se encontram arcas de ferro, abarrotagens de ouro e pedras finas, acha-se a 430 metros do sopé do morro. Aí o ar é quase irrespirável em vista das exalações sulfúricas. Isso tudo aqui pode ser verdade, é verdade, mas é também lenda. É mesmo de crer que o morro não seja mais que o tampo de um vulcão. Claro, se tem um local fechado, isso vai criar uma certa até dificuldade de respiração. De tudo isto, há documentos irrefutáveis e não só referentes ao castelo, como aos demais subterrâneos, com os quais os da Ilha do Raimundo, próxima do governador, e da Fazenda de Santa Cruz. Veja que a Fazenda de Santa Cruz já é citada aqui. E tantos outros que minam a velha cidade de Mendiçá. Então, por isso é que entra Santa Cruz como esses misteriosos túneis. E são reportagens publicadas nos jornais da época, que foram tiradas da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, aqui do jornal à noite, flagrantes tomados pela reportagem da noite na Ilha do Raimundo. Porque aí começam essas publicações dos jornais e aí passam a surgir pessoas curiosas e até grupos que formam empresas para fazer a exploração. Na Ilha do Raimundo, um tesouro fabuloso. A reportagem da noite localiza formidáveis escavações na Baía de Guanabara. 38 homens trabalhando noite e dia sem poderem chegar à terra. Vigiados, sigilo absoluto. 4 túneis, 12 apóstolos de ouro maciço. Despistando. Claro que isso aqui já tem entre uma realidade que existe mesmo do local, como eu falei, existe também a questão da lenda e da fantasia. Aqui tem a localização no mapa, né, a Ilha do Governador e a Ilha do Raimundo, aqui que é uma ilhotazinha, né? E a praia, o porto da Mariango. Mais um tesouro. O diretor-geral da Fazenda enviou um cavalheiro domiciliado nesta capital longa exposição na qual, afirmando existir escondido na Ilha do Raimundo, na Baía de Guanabara, um fabuloso tesouro, se compromete a indicar ao governo o ponto exato onde está localizado do noticiário. Numa modesta ilhota, a do Raimundo, sem que notória a coisa se tornasse, num buraco de certo muito fundo, houve alguém que um tesouro encafuasse. No parecer de leigos e segundo filósofos sutis de toda a classe, deste redondo e pitoresco mundo, tudo é possível na rugosa face. No estranho fato, crer não é desdouro, mas como é que o segredo de um tesouro a quem possa deixar sair de si? A escavação deve ser logo feita, mas é bem razoável a suspeita da existência de algum abacaxi. João Rialto, quer dizer, é um sonetozinho publicado, né, dando ao mesmo tempo falando de um tesouro, mas ao mesmo tempo levando para o abacaxi, que é quem vai descascar esse abacaxi. Até anúncio existia. Quer pesquisar um tesouro numa ilha carioca? O chefe do governo despachou solicitando parecer do Procurador-Geral da República. Olha só, envolve o governo, o Procurador-Geral da República. O processo é que Júlio da Costa e Silva renova pedido de autorização para pesquisar um tesouro. Tal tesouro estaria, segundo ele, na Ilha do Raimundo, na Guanabara. O tesouro é nosso. Não se pode pesquisar a Ilha do Raimundo. Examinando o processo em que várias pessoas solicitaram autorização para pesquisar na Ilha do Raimundo, na Guanabara, um tesouro que ali teria sido deixado pelos jesuítas,
Há cerca de 3 séculos, o Ministério da Fazenda, após citar os pareceres contrários da Direção-Geral da Fazenda e da Procuradoria-Geral da República, bem como acórdãos do Conselho da Terra da União, opinou pelo indeferimento do pedido. O presidente da República concordou com o parecer do ministro da Fazenda. Vejam que uma notícia folclórica, de lenda, de literatura, acaba indo até parar numa decisão do presidente da República. E aqui uma caricaturazinha, né? A última do Praxedes. Praxedes é uma figura jornalística, né? Caricata, a última do Praxedes. Disseram que na Ilha do Raimundo, a Ilha do Tesouro, há uma porção de potes de louça e panelas de alumínio cheias de moedas de prata e ouro. Brederodes. Lenda, meu velho, você não vê que o tesouro são as louças de alumínio do Dragão na Rua Larga 19193, Rei dos Brasileiros, em frente à Light? Ali é a verdadeira Ilha do Tesouro. Aqui ele está aproveitando para fazer uma propaganda de uma loja que existia nessa rua, que é aquela rua que atualmente fica ali nas proximidades da Central do Brasil, né? Perto da Light. E Santa Cruz? Os túneis misteriosos de Santa Cruz. Os túneis misteriosos de Santa Cruz começam a aparecer na imprensa e o interesse por eles, embora não tenha alcançado o mesmo nível do túnel do Morro do Castelo e os da Ilha Raimundo. Também tem seus autores com suas opiniões. Aí eu cito aqui o Arnaud Chagas, dentista e pesquisador da história de Santa Cruz e memorialista. Eu conheci o Dr. Arnaud Chagas, quando eu estudava na escola Professor Afro das Chagas, que é o pai dele, né? João Afro das Chagas. O Arnaud Chagas era dentista e era chefe do posto de saúde, e eu estudava lá, era do primário ainda, e conheci cabecinha branca, cabelinho branco, sempre com roupa branca. Então o Arnaud escreveu um livro, um texto interessante sobre a mangueira secular dos jesuítas. Refere-se aos cafuais, onde os padres teriam ocultado parte dos tesouros. Cafuais, aqui no caso, são os túneis. Vejam aqui uma foto que eu tirei da escadinha, daquela entrada, né? Tá limpinha aqui. Aí você desce aqui, mas aqui embaixo tem uma pedra servindo de obstáculo, que não dá para passar para o outro lado. Aqui tem uma foto, também antiga, mas aqui já não é da Ponte Jesuítas, aqui é dentro do quartel, como eu falei. Tem aqui, na época, o comandante, que era o coronel Carlos Patrício Freitas Pereira. Eu, professor Sivaldo, estou aqui ainda jovem, né? Essa é uma foto de maio de 1985, feita pelo fotógrafo José Francisco Toffoli, que era o coordenador de divulgação do NOP. Então, professor Sivaldo mostrando a possível rota do túnel ao coronel Patrício, comandante do batalhão, e ao doutor Antônio Nicolau Jorge, do NOP. Então, o coronel Carlos Patrício Freitas Pereira, depois foi promovido a general, ele também era estudioso da história, interessado, depois inclusive ele publicou um livro sobre a história da engenharia militar no Brasil. Ele faz a citação ao meu nome, doutor Antônio, inclusive diz que eu deveria ser homenageado, que ele pensou que eu já tivesse sido morto, né? Aqui eu estou explicando, isso aqui é uma foto que tinha lá dentro do quartel, eu estava explicando para ele, e eu falei para ele que, falei, coronel, isso aí não é tudo, isso aí deveria ser uma espécie de cloaca, de esgotamento. Ele falou, professor, mas devia ter muita gente para usar uma cloaca dessa. Mas então, essa aqui é dentro do quartel. Ele mandou limpar, um grupo da Conlurb fez a limpeza aqui, né, e nós entramos cerca de 10, 15 metros. Aí ele mandou colocar uma gambiarra aqui com iluminação, e vez por outra, quando nós realizávamos visitas organizadas de professores, inclusive aquela que aparece aquela professora lá da escola, nós entrávamos aqui. Aqui dentro sou eu, estou lá no fundo, né, fazendo uma pesquisa. Uma foto também feita pelo José Francisco Toffoli, que era o coordenador de divulgação, e aqui o professor Nicole, nessa mesma visita. Nós tivemos lá o doutor Antônio, eu, Nicole,
visitando o comandante e ele permitiu que nós entrássemos. Então, o antigo túnel. Então, fica esse mistério porque tem uma entrada do lado do, da Ponte dos Jesuítas e tem essa do quartel. Então, seria uma ligação? Fica esse mistério, né? Aquela foto que apareceu no Google Maps, né? Que quem quiser pode pegar aqui o link e procurar ver melhor. A Mangueira Secular dos Jesuítas. Esse título foi dado pelo Arnaud Chagas, Dr. Arnaud Chagas, que era dentista, mas também escrevia sobre a história em vários jornais. E aqui tem aquela parte do quartel, que atualmente é quartel, que era o antigo convento. Numa dessas passagens aqui, é que tem exatamente a abertura para a entrada do, entre aspas, do túnel, que é aquela galeria que eu mostrei a fotografia. Então, dando palavra a um velho antigo escravo da fazenda que fala de uma personagem denominada Mãe Genoveva, ainda nos tempos em que Santa Cruz era administrada pelos inacianos, e é quem faz a narração da história da mangueira secular dos jesuítas. Isso é o Arnaud Chagas que anotou. Então ele fala dessa Mãe Genoveva, que teria sido alguém que contou para um escravo e provavelmente passou para o avô dele, o pai dele, o avô dele era o Severiano das Chagas. Já falei do avô dele em uma outra oportunidade aqui. Então foram pessoas que trabalharam na fazenda e aí a imaginação subiu, né, muito, de forma muito fértil. Então, os cafuás dos jesuítas seria exatamente aqui a entrada, por aqui, né? Para as cafuás, os jesuítas fizeram trabalhar na enxada e na picareta mais de 100 negros, olha só, homens e mulheres, digo-lhe eu, e ninguém podia ali espiar. Era um trabalho secreto. O trabalho de escavação começou dentro do paço, exatamente aqui, onde tem o antigo convento, né? Uns trabalhadores cavavam em direção à igreja nova, onde eu mostrei anteriormente, onde em frente ao quartel. Foi esse nome durante longos anos, e outros em linha direta para o rio, onde existe a Ponte de Pedra, a Ponte dos Jesuítas. Pois na ponte há um letreiro, e quem sabe ler há de ver se é verdade ou não o que eu estou contando. Claro que existe um letreiro que está escrito em latim. Mas aí até porque as pessoas eram analfabetas, ainda mais escrito em latim, aí a imaginação voa e como já quem conseguir traduzir aquilo ali vai descobrir o segredo do túnel, né? Trabalharam até que acabaram e soltaram os homens que foram para longe de Santa Cruz. Uns dizem que tinham de fazer outro serviço igual, mas outros juram que eles o que queriam era que esses negros não continuassem mais na fazenda depois das cafuás. Mas Genoveva sabia de tudo. E um certo dia, soube-se que os padres carregaram muita coisa para guardar nas cafuás embaixo do chão. Tudo quanto era ouro e prata esconderam ali. Também nesse ano veio do reino a ordem de saírem às pressas. E tão depressa que a velha Genoveva disse que ninguém retirou nada de dentro das cafuás. Olha só, ficou tudo escondido ali. O, o que ali guardaram, ali ficou. Então, essa velha soube disso tudo? Soube sim, senhor, foi ela quem me contou. Mãe Genoveva, quando conversava sobre as cafuás, benzia-se e fugia, porque a recordação lhe causava medo. E assim, nesse diálogo, soubemos que a Genoveva, como todas daquela época, temiam a morte que as esperava se delatassem a existência de tesouros e seus esconderijos. Ninguém falava em túneis nem em tesouros. Era perigoso conversar-se em Santa Cruz até no século passado sobre tal assunto. O texto de autoria do Dr. Arnaud Chagas foi escrito em 1943,
Mas o tema dos túneis misteriosos de Santa Cruz volta a aparecer na imprensa em 7 de maio de 1962, quando o conservador do Museu Histórico Nacional Marfa Barbosa Viana, após visitar a antiga Ponte de Pedra, publicou o artigo intitulado Corre perigo de destruição um fabuloso monumento à velha ponte dos jesuítas. Aqui tem uma foto que eu tirei da ponte após aquela restauração de 2004. Os artigos de Marfa Barbosa. Esses artigos do Marfa Barbosa, quem quiser pode encontrar, aliás, aqui é um artigo, né? Nos anais do Museu Histórico Nacional. É o volume número 15, foi um volume comemorativo do quarto centenário do Rio de Janeiro. Em 1965 foi o ano do quarto centenário do Rio de Janeiro, fundado em 1565. Então, esse texto aqui saiu publicado no jornal Corre perigo de destruição um fabuloso monumento à velha Ponte dos Jesuítas. Aí tem a citação do artigo que saiu nos anais do Museu Histórico, exatamente falando, né, descrevendo, porque aí ele vai chamar a atenção, como foi o ano do quarto centenário, para a necessidade da restauração da ponte. E como ele veio aqui para fazer essa reportagem, esse artigo, ele cita também, o Marfa Barbosa Viana cita também o caso da possibilidade dos túneis. No artigo que seria publicado com acréscimos no volume 15 dos Anais do Museu Histórico Nacional, em comemoração ao quarto centenário do Rio de Janeiro, Marfa Barbosa Viana, após fazer uma bem descrita introdução sobre a formação histórica de Santa Cruz, cita o que ele vai chamar de uma série de lendas a respeito de um suposto tesouro dos jesuítas escondidos em túneis cavados há mais de 300 anos em Santa Cruz. É uma outra foto também que eu fiz na época daquela restauração de 2004. Interessado em desvendar os mistérios dos túneis de Santa Cruz, Viana visitou vários pontos citados na lenda a respeito dos tesouros dos jesuítas. Segundo Marfa Barbosa Viana, a origem destes boatos e histórias é a expulsão dos jesuítas pela Carta Régia de 3 de setembro de 1759. Pelo relato que fez o conservador do Museu Histórico Nacional, passou alguns domingos participando diretamente do trabalho pesado de desobstruição do entulho de uma galeria subterrânea existente na Ponte dos Jesuítas. Sobre isso, ele escreveu: retirando-se do Brasil, naturalmente os jesuítas levaram bens e alfaias e documentos. Isso aqui não corresponde à verdade, porque quando os jesuítas foram expulsos, eles não puderam levar nada. Tudo ficou aqui. E a fértil imaginação popular criou logo histórias de fabulosos tesouros escondidos no subsolo de Santa Cruz. Segundo lendas locais, os padres ligaram a casa da fazenda à ponte do Guandu-Mirim, que é a ponte do Guandu, que é a ponte dos jesuítas. Morro do Redondo, caixa d'água, antigo Morro do Mirante, onde os imperadores apreciavam permanecer em Caramanchão, ali construído para apreciar a paisagem e outros pontos de Santa Cruz. Quer dizer, tudo isso aqui é verdade. O Caramanchão, inclusive tem um trabalho do Benjamin Marie, mostrando Dom Pedro II ainda jovem lá em cima do Morro do Mirante. Estivemos no Morro do Mirante, examinamos tudo o que foi possível e não descobrimos vestígios de qualquer espécie que indicasse uma boca de túnel. Entretanto, a igreja da localidade, 1965, relativamente recente e construída sobre os alicerces da primeira, tem algo na sacristia que nos fez pensar na realidade da lenda. O chão da sacristia é completamente oco.
ressonante, indicando a existência de uma cripta. Duas hipóteses apresentam-se com certa lógica. Podem ser catacumbas ou entrada de um túnel. Sabemos da existência de túneis antigos no Rio. Já entramos em alguns, mas voltemos ao assunto. Bom, sobre essa questão aqui, ele está se referindo à Igreja Nova, porque a Igreja Antiga foi demolida um ano antes de 65, 1964. E essa Igreja Nova, ela não foi construída sobre o alicerce da Antiga. Ela foi construída ao lado. Eu conheço isso porque eu era criança, era coroinha. Eu fui coroinha na Igreja Antiga e na Igreja Nova. A Igreja Nova foi construída ao lado, numa parte do morro. Ali não existia possibilidade de ter túnel, de forma alguma. A não ser que fosse da Igreja Antiga, mas a Igreja Antiga não, porque ela foi construída sobre uma pedreira. Também não havia possibilidade de fazer buraco ali. O quartel, conforme já dissemos, era a casa da fazenda. Está muito modificado. Entretanto, existe mesmo um túnel lá dentro, cuja entrada é por debaixo da cozinha. Acontece que desde até lá é muito perigoso, devido a gases e desmoronamento, e a boca foi interditada, exatamente. Isso aqui foi aquilo que nós mostramos naquela foto com o coronel, que possibilitou abrir depois. Aí eu fiz aqui, a partir do Google Maps, um percurso hipotético do túnel dos jesuítas até a praça do antigo convento, que é chamada Praça Ruão, no quartel. Então aqui eu coloquei uma foto da ponte, está aqui, e aqui um desenho, aquele desenho de 1791, mostrando o antigo convento. Então, hipoteticamente, ele teria que sair daqui, né, se fosse um túnel, passando por toda essa área, até chegar ao quartel. Então daria cerca de 2 quilômetros, né? 1h25 andando. Esse caminho aqui eu costumo fazer às vezes a pé. Mas é uma área muito baixa, cheia de canais, e isso aqui, na minha opinião, é praticamente impossível que existisse um túnel numa área alagadiça dessa, ainda mais no século XVIII. Mas fica aqui como uma possibilidade hipotética da existência do túnel. Ele sairia daqui, passaria aqui até chegar no quartel. O percurso hipotético, como ele falou, do quartel, né, do túnel dos jesuítas ao antigo convento. Quer dizer, aqui é Praça Ruão, no quartel, e aqui do... Então, do túnel dos jesuítas, do antigo convento, atual quartel, até o Morro do Mirante. Então, aqui no caso da Praça Ruão, quartel, né? Aí eu usei aquele desenho de 1791, vindo até o Mirante, que o trabalho do Benjamin Marré que eu citei, que tem aqui o quartel e tem aqui o imperador ainda jovem, né? Protegido aqui por um fâmulo, aqueles funcionários, feito pelo pintor belga Benjamin Marré. Então, hipoteticamente, seria esse percurso aqui, ó. Daria mais ou menos 1 quilômetro até o Mirante. Só que o Mirante, isso aqui tudo é uma pedreira. A igreja de Santa Cruz fica aqui, então não tem como fazer um túnel numa pedreira. Naquela época, no século XVIII. Imagine só. A outra possibilidade seria do túnel do quartel até o Morro do Redondo. Isso aqui tudo baseado no texto do Mafra Barbosa, que ele cita três informações, né? Uma delas, então, seria do quartel até o Morro do Redondo. Então, seria um percurso também muito complicado, porque isso aqui tudo é uma pedreira também,
também não tem sentido. Morro do Redondo, uma foto antiga que atualmente tem a vila dos suboficiais e sargento da base. Então são três hipóteses praticamente descartadas, né? Nessas pesquisas realizadas por Marfa Barbosa, ele faz a informação que foram encontrados cacos de telhas, vidros, restos de antiga escada de ferro, tudo estragado, né? A primeira pedra retirada pesava cerca de 50 quilos. No patrimônio histórico, há uma série de referências a escravos que cavaram túneis para os padres. Era o pessoal da riquíssima fazenda que abrigava um total de 430 famílias de africanos. Mas o prosseguimento dos trabalhos depende principalmente de máquinas apropriadas. Claro que tudo isso aí importa. Isso aqui são as fotos que eu já mostrei anteriormente. Aqui o professor Nicole. Esse aqui o Caran, que era da Conlurb, que o coronel autorizou a fazer a limpeza. E aqui sou eu, que estou dentro da ponte fazendo pesquisa, né? Esse é o Marfa Barbosa escrevendo. Pensamos também que a ponte explica muita coisa, o que veremos a seguir. Praticamente todo mundo em Santa Cruz fala assim: moro perto dos jesuítas. Dali avista-se os jesuítas. O belo monumento um pouco abandonado tem história que merece divulgação. Realmente, todo mundo fala, vou para os jesuítas, moro os jesuítas. Aqui uma foto que eu também tirei em 2004, que ainda existia um totem, que atualmente não tem mais. Um totem bilíngue, que naquela época foram colocados nos monumentos. Fazendo uma descrição que eu acho faz falta, fazendo uma descrição resumida sobre a importância da ponte. E o Marfa Barbosa diz que o túnel pode ser para escoamento d'água, mas pode ser para uma passagem subterrânea. A ponte é pavimentada e tem, num dos ângulos, uma escadinha oculta de granito. Conseguimos penetrar em seu interior, encolhendo o corpo. Olhamos atentamente com o auxílio de uma lanterna e vimos nitidamente a boca de um túnel que está obstruído. Segundo a lógica, tem de passar por debaixo do rio e deve haver muita infiltração. Entrar neste túnel constitui um problema de engenharia e de assistência técnica. Em seu estado atual, é perigoso. Quando Guandu-Mirim foi desviado no tempo do governo Getúlio Vargas, a ponte foi restaurada e tombada pelo DIFAM. O DIFAM era um antigo Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que atualmente teve uma época que foi ISFAM, que era o serviço, atualmente é IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na época era DIFAM. Agora está cercada de arame farpado, protegida da melhor forma possível. Isso na época que ele escreveu em 1965. Entretanto, o monumento, um dos mais belos que nos legaram os jesuítas, é um problema apaixonante. O túnel pode ser para escoamento de águas, mas pode também ser uma passagem, porque com auxílio de bússola e cálculos verificamos que está norteado na direção da casa grande da antiga fazenda. É possível que os jesuítas tivessem mesmo construído corredores subterrâneos para controlarem o funcionamento das comportas, ligando a fazenda. Mas a partir desta premissa, para a caça do tesouro já possuir muita imaginação. Então veja que o Marfa Barbosa chegou a usar até bússolas para poder defender a hipótese, né? E ele continua. Há mesmo um mistério circundante. O monumento para o povo da localidade é algo estranho e assombrado. A ponte destaca-se na paisagem com seus arcos desiguais e belas linhas sóbrias, tão ao gosto jesuítico. Seria um excelente ponto de atração turística para os festejos do quarto centenário. Aqui tem uma foto que eu coloquei.
mostrando o brasão, o pessoal chama de cartela barroca, né? Que a professora Soraya, geóloga da Universidade Federal Rural, já escreveu um trabalho completo sobre isso, explicando a origem do granito usado, mostrando detalhadamente as diferenças das características. Acho quem tem interesse, é importante conhecer o professor da Soraya Almeida, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fala tudo sobre a Ponte dos Jesuítas. E aqui tem uma foto noturna da ponte dos Jesuítas, né, mostrando os arcos da ponte. Então, a questão dos túneis, a título de curiosidade, reproduzimos as primeiras estrofes de um poema do padre Rodrigues de Melo sobre a ponte Guandu-Mirim. Esse é um poema, um trecho do poema de 1791, século XVIII, né? Esse padre Rodrigues de Melo provavelmente é o autor daquele disco, esse disco que está aqui. Aqui tem um disco latino aqui, ó. Não dá para ler, mas é Flecti Genum, tanto subnomine Flecti Viator, hic et reflua flectus amiris aqua. Desculpe pela tosse. Então, o poema do Rodrigues de Melo foi publicado no final do século XVIII e presta homenagem ao padre Pedro Fernandes, que era o superintendente da fazenda. Então, o padre escreve isso aqui em versos latinos, hexâmetros clássicos, né? Sobre os arcos 4, levantada e firme. 4 arcos. 1, 2, 3, 4. Arcos de viva penha, 2 recebe. Penha, que é referente a granito, pedra viva. Abertos de contínuo a justa força da corrente que traz no rio a madre. Os outros 2, porém, quando releva, fechados vedam as supérfluas águas. Então aqui tem 2 arcos que se fecham, porque provavelmente a água vinha nesse sentido e fechavam aqui. E com ferrado obstáculos as refreiam, fazendo o rio recuar o passo. Terreno marachão de enchente mole, das extremas da ponte deduzido, prosseguindo encostado àquelas margens, por uma e outra parte se prolonga, e reprimindo a túrgida corrente, não dá que, sucrescendo, a cheia alague. Quer dizer, ele, nesse poema, ele fala exatamente da função da ponte de fazer com que evitasse que houvesse as enchentes, né? Os baixos vales, os jacentes campos, mas onde havia represadas linfas, por grandes trilhos e canais longínquos, a ecória vastidão se encaminharam. O poema expressa perfeitamente a finalidade da ponte e o tesouro dos jesuítas. E o tesouro dos jesuítas existirá mesmo que entrem em campos os pesquisadores. Então, este poema, que isso aqui não é o poema todo, isso aqui é um trecho do poema. O poema é praticamente um livro. Ele sintetiza, ele resume a importância da ponte. E aqui tem essa foto muito bonita do Google Maps, né? Mostrando uma lateral da ponte com os arcos, né? Aqui nós temos o brasão, as colunas, conforme esse trabalho que eu citei da professora Soraya, ela mostra que apenas 3 colunas dessas são colunas de granito, talvez nem sejam originais, porque essas pinhas aqui, ó, segundo a professora Soraya Benedito Freitas, elas poderiam ser pinhas de esse
essa parte aqui seria de louça, né? Esse capitel, né? Cabeça, capitel seria de louça. E aqui vocês observam que isso aqui já não é cantaria, já não é granito, isso aqui já é feita com concreto. E essas colunas, esses capitéis, essas cabeças, essa base aqui já são produções bem recentes, da restauração feita no ano de 1985 pela firma Gianelli, o escultor Gianelli. Então, um granito bem mais claro, diferente daqui. Então, encerro aqui essa apresentação dos misteriosos túneis dos jesuítas e que entre em campo os pesquisadores para saberem da existência ou não. Eu continuo achando que nunca existiram túneis dos jesuítas, isso aí não passa de fantasia, por tudo que já foi provado. Mas fica sempre aquela coisa do misterioso, porque muitas pessoas, muitos alunos meus, inclusive alguns dos pais, testemunhavam dizendo que realmente existia uma passagem ali, um túnel ali. Boa noite a todos, obrigado. Não deixe de comentar e compartilhar. Até uma próxima apresentação.